de reunião, né, ministerial na igreja a qual eu estou congregando. Mas sempre é uma alegria muito grande estar aqui, né, reunidos no mesmo espírito de oração e de adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, seja dado ao nome do Senhor nessa tarde maravilhosa. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, alegrou muito meu coração, essa semana, que está em Êxodo, capítulo 3. É uma palavra talvez conhecida de vocês, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa tarde. Amém? Êxodo, capítulo 3. Aqui fala da chamada de Moisés, né? Assim como Moisés, Deus chamou Moisés, Deus também chamou você para estar aqui nessa tarde, para ouvir essa palavra, né? Uma palavra, essa palavra que Deus me deu foi uma palavra de consolo para o nosso coração. A palavra do Senhor em Êxodo, é no início aqui, né? É bem aqui no início, ó, depois de Gênesis, Êxodo, aqui para voltar na 3, é bem aí. A palavra do Senhor em Êxodo 3 fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás, a terra é santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encostou o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço o seu sofrimento. Amém? Amém. Irmão, Deus falou profundamente no meu coração sobre esta palavra, sobre o chamado de Deus na nossa vida. E muitas pessoas pensam assim que você é mais um, não é não? Deus tem um chamado específico na minha vida e na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Não foi diferente na vida de Moisés. Todos vocês conhecem a trajetória, né? Não vou entrar nesses detalhes, como que Moisés foi alcançado, né? Ele foi colocado num cesto dentro do rio, e eles pegaram, a filha de Faraó criou ele, e ele ficou grande e tal, aquela coisa toda, e depois ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio e ele teve que fugir, porque Faraó queria matar ele. E às vezes, com essa palavra aqui, eu queria que vocês entendessem por que às vezes nós percorremos caminhos, às vezes até lugares que nós estamos, às vezes é numa cidade, às vezes é num lugar, é em outro, mas Deus é que nos conduz àquele lugar que nós estamos. Aquela situação de Moisés foi, aquela morte daquele Egito foi simplesmente por um chamado de Moisés. Ele foi para o deserto. Deserto é lugar de tratamento. E às vezes nós não gostamos de deserto. Eu mesmo não gosto de deserto. Deserto é lugar de aprendizado. É lugar que Deus nos prova.
Deserto é lugar onde que Deus nos purifica. Deserto é um lugar que Deus nos ensina. E Ele é o melhor professor para nos ensinar no deserto. No deserto nós não temos o nosso eu. Porque eu quero dessa forma, eu faço dessa... Não, no deserto é a provisão de Deus que prevalece. Não é a minha vontade. Não é a vontade de pastor, nem é a vontade de família, não é nada disso. Deus nos tira. Deus me tirou do interior de Goiás, a 300 quilômetros, e me trouxe para Goiânia com um propósito. Mas eu não sabia. E Moisés também não sabia do propósito que Deus tinha na vida dele. Ele foi para o deserto com a provisão de Deus. E lá ele encontrou, na casa de Jetro, uma esposa, se casou. E um homem que foi criado 40 anos. Presta bem atenção. 40 anos, Moisés foi criado no palácio. Ele tinha toda a honraria. Ele tinha as melhores escolas. Ele tinha as melhores coisas no palácio. Mas algo ardia dentro do coração de Moisés. Para quê? Que ele tinha um sangue israelita. Ele estava ali juntamente com o faraó, mas o coração dele ardia pelo povo que estava escravizado no Egito. E ele vendo aquela situação, ele se condoeu com aquela situação. E ele sempre lutava por este povo de Israel. Glória a Jesus. Ele decidiu, porque Deus tinha um chamado na vida dele. E um dia, ele tinha toda a regalia no palácio, e ele foi para onde? Foi para o deserto. Você sabe fazer o quê? Cuidar de ovelhas. Não foi cuidar de vaca, de bode, é de ovelhas. Deus estava preparando ele mais 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Deus estava preparando ele, cuidando de ovelhas, doutrinando ele para cuidar de ovelhas. Mas ele não sabia de nada. Imagina uma pessoa sair de um palácio e cuidar de ovelhas. É muito contraditório. Mas era o propósito de Deus para a vida dele. Que futuramente ele ia cuidar de milhares e milhares de israelitas no deserto. E ele estava lá no deserto simplesmente como eu e você. Pensando aqui, tá tudo bem, né? Aí ele viu a sarça pegando fogo. Mas ela não se consumia. Ele falou, mas que coisa estranha. Eu preciso de ver isso de perto. Aí ele caminhou para perto da sarça ardente. E Deus falou, para aí. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que você pisa santo é. O que Deus estava falando com Moisés ali? Ó, eu estou te purificando. A Bíblia não fala que aquilo ali foi um batismo de fogo. Mas é um lugar de purificação. E não é diferente na minha vida, na vida de cada um de nós que fomos chamados, nós que somos de Cristo, nós temos um processo na nossa vida de purificação. Glória a Deus. As pessoas não gostam de entender isso no nosso coração, mas Deus está te purificando. Deus está trabalhando, te moldando o seu caráter. Está moldando esse caráter desse cidadão que está aqui falando nessa tarde. Aleluia. Ele tem trabalhado, ele tem corrigido, ele tem preparado eu, você sabe para quê? Para algo lá na frente. Aleluia, Jesus. Que nós não estamos entendendo, A palavra diz que Deus, o que Ele tem para nós, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia, Jesus. E como que Deus tem preparado um povo e nós não estamos entendendo esse processo, às vezes, de dor, de lágrimas, de sofrimento, Aleluia, de injustiça, de renúncia, de vergonha. Um dia desse, irmão, estava pregando para uma pessoa. Você acha que é fácil pregar para as pessoas do mundo? Eu estava pregando e uma pessoa falou, essa palavra, isso aí foi o homem que escreveu, isso não vale nada. Aí eu falei do inferno e do céu, ele falou, não existe céu, não existe inferno. Mas eu quero falar para vocês, eu estou de joelho olhando para essa pessoa. Aleluia. Você sabe por quê? Eu tenho que amar essas pessoas que cospem na minha cara. As pessoas às vezes que querem nos arrebentar pelo meio.
nós temos que ter um amor incondicional por almas, vidas perdidas. Aleluia, Jesus. Né? Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus, que às vezes você passa sofrimento e você não entende. É porque Deus está nos moldando o nosso caráter. É verdade. E Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ele não poupou nem seu próprio filho, que morreu lá na cruz, para que hoje, nessa tarde, hoje é 10, irmão? É 10? 10. Depois das 5 horas, nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia. E ao terceiro dia ressuscitou. Glória E a Ele Deus. vive e reina para todo sempre. Aleluia. Deus. Nós temos motivo. A irmã estava falando que glorifica, glorifica, glorifica. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós temos que entender isso. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que entender a grandeza, o amor de Deus. Essas coisas que nós estamos passando, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Nós temos que ter um olho de águia. Olhar mais longe, mais distante daquilo que é a palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus falando. É Ele que fala. Eu sou só um instrumento de Deus, mas pastor, você é só um instrumento de Deus. Amém, Jesus. Glória a Para Deus. ministrar essa palavra, palavra de vida para as pessoas. E Moisés, ele estava ali e ele viu que a sarça ardente, Deus chamou com ele, falou com ele que era para ele ir tirar aquele povo, que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele precisava de ir e tirar aquele povo que estava ali há mais de 430 anos no deserto, no Egito. Olha o que Deus falou para Moisés. Continuou Deus, não te chegues até aqui, porque esse lugar é santo, né? Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Jacó, Isaac. Mas ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não estava entendendo. E às vezes Deus nos tira de um lugar tão longe e coloca em outro lugar. E nós falamos, eu não estou entendendo. Eu não estou suportando certos tipos de coisa na minha vida. Mas é onde que você está, que você tem que dar fruto. Aleluia. É maravilhoso a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo de Deus. E não foi diferente na vida de Isaías. Vocês lembram da passagem de Isaías? Que ele era um homem de impuros lábios e convivia no meio de um povo de impuros lábios. E ele falou que não tinha condições nenhuma de fazer a vontade de Deus. Mas saiu lá do trono de Deus, um serafim com um tenaz, tirou uma brasa do altar e tocou na boca de Isaías. E a Bíblia diz assim que os pecados dele, a tua iniquidade foi tirada e purificaste do teu pecado. Ele estava pronto. Você sabe para quê? Para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos purificar, é nos santificar, nos restaurar, nos curar para uma grande obra. Às vezes não é para ser pastor, mas é para ser um evangelista, é para ser uma diaconisa, um diácono, é para ser aquela pessoa que faz a obra social para as pessoas. Não importa, mas que você leve essa palavra de Deus que gera vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Quem levou Sadraque, Mesaque e Abednego lá para aquela fornalha? Foi o diabo. Não foi outra pessoa. Mas quem livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Foi o próprio Deus que estava lá, o próprio Jesus estava dentro da fornalha. Era o quarto homem que andava lá dentro da fornalha. A Bíblia diz que não queimou nem um fio de cabelo da cabeça deles. A única coisa que saiu deles, sabe o que foi? Foi as faixas, que eles amarraram eles aqui nas mãos e nos pés. Jogaram eles lá dentro atados, né? E aquelas faixas saiu. Eles andavam livremente dentro daquela fornalha ardente. E é esse Deus que eu estou pregando para vocês.
Aleluia, Jesus. É Ele que purificou os lábios de Isaías. É Ele que livrou da fornalha aquele Sadraque, Mesaque e Abednego. E Ele está aqui nessa tarde, da mesma forma, o nosso Glória a Deus, Deus. Ele não mudou e não vai mudar. Amém, Jesus. Glória a Deus. É verdade. Aqui no capítulo 4, aí para frente, no Êxodo 4, fala assim, ó. Então respondeu Moisés, mas se não crerem em mim, nem ouvir a minha voz, e disserem, o Senhor não me apareceu. Aqui, Moisés estava falando, Deus, mas eles não vão acreditar quando eu chegar lá e falar que eu vim aqui resgatar esse povo aqui do Egito. Eles não vão acreditar. Eles vão falar que o Senhor não apareceu para mim. E da mesma forma eu quero falar para vocês. As pessoas às vezes até não acreditam em você. Como às vezes eles não acreditam em mim. Mas o Senhor dos Exércitos está com cada um de nós. Glória a Deus. Cada um de nós. Ele vai à nossa frente. Glória a Deus. Ele está conosco. E a Bíblia diz que ele disse assim, perguntou-lhe o Senhor, que é isso? E ele estava questionando Moisés, porque como que ele iria comparecer diante de Faraó? Ele era tão pequenininho, Moisés, mas ele pensou, eu vou estar diante de quem? De Faraó, o rei. Ele estava tremendo nas pernas, porque ele não queria comparecer diante do rei. O rei podia mandar matar ele a qualquer momento. Ele tinha todo o poder. Arão, era 2 pessoas só. O rei é só dar uma ordem, mata. Acabou. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E ele começou a questionar Deus. Mas como? Então diz, lança na terra. E ele lançou na terra e ela se tornou uma cobra. Está falando, Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então lança ela. Eu vou provar que eu estou e você pode fazer esse teste lá diante deles. Lança esse cajado que eu te dei no chão. Ele virou uma cobra. E a Bíblia diz que quando ele virou uma cobra, Moisés se retirou de medo da cobra. Ficou com medo da cobra. Aí Moisés falou, Deus falou para ele assim, ó, pega essa cobra pelo rabo. Irmão, sempre que nós vamos pegar uma cobra, você pode ver na televisão, em qualquer lugar, eles não pegam a cobra pelo rabo. Eles pegam a cobra pela cabeça. Eles seguram ela aqui, porque se você for pegar, ela pode te morder. Mas a estratégia, Deus falou com ele, pega ela pelo rabo. Na hora que ele pegou ela pelo rabo, ela virou a vara de novo, o cajado de novo. Significa o quê? Que Deus está nos preparando para pegar em cobra. E às vezes você pode falar, não, mas o que é isso? É para lidar com cobra, com diabo. Deus estava mostrando, olha, o faraó é o Satanás. Você vai enfrentar ele. E às vezes a gente não quer, né? Tem muita gente que tem medo. Aquela vara, ele estava mostrando, olha, eu vou te mandar para um lugar aonde você vai pegar em serpente. Lá tem serpente. Lá no palácio tem serpente. Mas eu te dou poder. É aqui que eu quero chegar. Você tem um Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você tem um Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus não vai te mandar fazer nada se ele te dá autoridade. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E não nos causará dano algum. É a Bíblia que está falando, não é eu. Estava preparando ele para lidar com serpente. E Moisés ainda ficou meio retroativo. Não, isso não está muito certo, não. Mexer com cobra e era com Faraó. Faraó simboliza Satanás. Eu falei, espera aí, eu vou te dar mais uma experiência. Se você não está acreditando muito bem, põe a tua mão aqui, ó, no peito. Ele enfiou a mão. Glória a Jesus. A mão dele ficou leprosa. Branquinha, leprosa. Agora volta, põe sua mão aqui de novo. Ele colocou, a mão ficou limpinha, igualzinha a outra. Você sabe o que significa isso? Deus está mostrando para nós que nós temos que ser purificados.
Aleluia. Glória a Deus. para que nós possamos ir lá nas trevas, no meio, pegar em serpentes. Se você estiver purificado, você tem autoridade. Aleluia, Jesus. Essa autoridade é só Deus que pode te dar ela. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia, onde que a Bíblia fala que nós podemos fazer isso aqui. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Presta atenção aqui, ó. E estes sinais hão de seguir os que crêem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha o 18. Pegarão serpentes. O que Deus estava falando para Moisés? Pega na serpente, pega ela pelo rabo. E quando beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Olha o tanto que... Irmão, você tem tudo. O que você quer mais? Você tem tudo disponível para você e para mim. Para nós entrarmos nessa batalha. Moisés não queria. Pediu que Arão fosse junto com ele. E ele foi. Ele foi. Mas com medo. Ele era temente. Deus ficou até irado com Moisés. Porque Moisés não estava acreditando. Mesmo Deus fazendo maravilhas, ele não estava acreditando. Ele não queria ir. Ele falou: manda outra pessoa, porque eu não estou. Eu não tenho uma voz eloquente diante de um rei. Ele estava rejeitando. E não é assim conosco. Deus está mandando nós vir, nós está, não, Senhor, de jeito nenhum. Eu não sou eloquente, eu não sei pregar, eu não sei louvar. Me dá uma oportunidade. Não, irmã, outro dia eu falo. Nós ficamos escorregando para não fazer a vontade de Deus. Hoje, irmão, eu saí lá de casa, logo que eu saí começou a chover. Eu falei: mas eu vou debaixo de chuva. Eu estou aqui para a glória de Deus. Glória a Isso Deus. aqui não é para a glória minha, não. Eu estou aqui ministrando a palavra, porque Deus tinha um propósito. Eu não falei nada de propósito, falei nada de você, mas Deus tem um propósito. Eu sei que Deus, todos vocês são vasos, né? Todos nós somos vasos de Deus. Glória a Deus. Mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia, da forma que Ele quer, né? Então, Moisés, ele estava aqui nessa condição. Ele estava ainda não querendo ir fazer do jeito que Deus falou com ele. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ele estava falando que não sabia falar. Aí Deus fez uma pergunta para ele. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Como Deus tem falado conosco sobre o id dele, sobre o propósito de Deus. E às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não queremos ir, às vezes nós colocamos tantas dificuldades para fazer a obra de Deus. E eu sei que não é fácil, irmão. Eu não vou falar para vocês que é fácil. Mas o Senhor ordena, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. É uma ordenância. E nunca que Deus manda você fazer, Ele te deu autoridade. Agora, não faça nada sem a direção de Deus, não. A melhor coisa é fazer as coisas na direção de Deus. Aleluia. É porque na direção de Deus tudo funciona, irmão. Glória Tudo a Deus. acontece. Sempre que você for fazer as coisas, pede direção, ora. Pede a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Que seja para louvar, que seja para pregar, que seja para fazer qualquer coisa. Tenha a direção de Deus. Porque quando Deus nos conduz, dá tudo certo. É verdade. Tudo funciona. Certo? Tudo manifesta a glória dele. E Moisés, aqui nessa condição, ele sempre resistia.
não queria que acontecesse. E foi necessário que viesse as 10 pragas sobre o Egito. Não porque Moisés tinha poder nenhum, mas o poder de Deus estava sobre a vida de Moisés. Foram 10 pragas, água transformando em sangue, gafanhotos, piolhos, mosca, a morte dos primogênitos. Com o propósito, sabe de quê? Para que Moisés pudesse contemplar a glória de Deus ali no Egito, juntamente com os ímpios. Diante dos olhos de todas as pessoas do Egito, todos poderiam contemplar a glória de Deus, a escuridão, tantas pragas que destruíram. Chuva, pedra de granizo caiu naquele lugar para destruir, aniquilar todo o poder de Satanás que regia sobre o povo de Israel, que estava o quê? Cativos há 430 anos como escravos. E Moisés pôde contemplar, o povo do Egito pôde contemplar, o povo de Israel pôde contemplar a grandeza e os prodígios e maravilhas que Deus fez ali no Egito através de Moisés. E parece que hoje as pessoas estão querendo ver aqueles mesmos prodígios para acreditar em Deus, né? É verdade. Glória a Jesus. E Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Deus ainda opera milagre. Eu sou um milagre na mão de Deus. Aleluia. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem feito no meio do seu povo, todos aqueles que creem, todos aqueles que queiram, né, fazer a vontade de Deus. Mas para isso, irmão, eu quero deixar uma palavra para vocês nessa tarde. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Mesmo que você está no deserto, você tem que ser obediente. Amém. Você quer ver a glória de Deus? Glória Glória a Obedeça. Jesus. Oriunda. Essa é a palavra-chave na Obrigado. minha vida, na vida da pastora, na vida do pastor, na vida de qualquer pessoa. Seja obediente Glória a Deus. Glória Você a quer ver Deus. prodígio? Quer ver milagre? Você quer ver Deus operar Amém, Jesus. sinais? Deus. Seja obediente. Glória a O Jesus. que faz a separação de nós e Deus é o pecado, é a iniquidade. Ali em Isaías fala isso. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tapados, nem tuas mãos encolhidas, para que não possa salvar. O que faz a diferença é o nosso pecado, é a nossa iniquidade que separa nós de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É um princípio de Deus, é a obediência. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte. Ele foi como ovelha muda na cruz, em obediência ao Pai. Embora ele pediu 3 vezes: papai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, mas a sua. E a vontade do Pai é que ele passasse pela cruz. Aleluia. Não tinha outro propósito maior. Graças a Deus. Mas quando ele ressuscitou, irmão, que ele morreu, ressuscitou, ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E esse poder de Deus está disponível para cada um de nós. Porque ele disse: eu faço essas obras, mas se vocês creem em mim, vocês farão obras ainda maiores. Eu não sei como, irmão, mas é a palavra. Eu estou só ministrando a palavra. Glória a Deus. Eu fico assim, certo? Aleluia. Meus pensamentos ficam assim, meio perturbados com isso, porque obras como Jesus fez, só ele mesmo. Glória a Deus. Mas está escrito aqui, ele diz que nós faríamos obras ainda maiores. Amém. Eu não sei qual que é essa dimensão. Eu não posso explicar para vocês, eu não tenho até o dia de hoje revelação. Mas é a palavra de Deus que fala. Glória a Deus. E esse propósito, esse chamado de Moisés e o seu chamado, o meu chamado, é para que nós venhamos cuidar de pessoas. Moisés foi para um deserto cuidar de milhares e milhares de pessoas. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra.
Ele falava com Deus face a face. Aleluia. Ele passou 40 dias no monte falando com Deus. Aleluia. E o próprio Deus, irmão, olha o que é maravilhoso. O próprio Deus escreveu. Foi com o dedo de Deus que foi escrito os 10 mandamentos nas pedras. Viu? Tá aqui, eu te mostro na Bíblia. Foi o próprio Deus que escreveu, não foi o homem. Nas 2 pedras, né? Os 10 mandamentos. Ali começava uma nova história do povo de Israel. Para entrar aonde? Na terra que mana leite e mel. E essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Entrar. Você sabe o que é uma terra que mana leite e mel? É a Nova Jerusalém. Que o próprio Jesus falou para nós. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. Porque Glória onde a eu Deus, estiver, obrigado. vós também estejais. Amém, Jesus. É para lá, Glória a irmão. Deus. Não olha, eu quero te pedir você, em nome de Jesus, não olha para a circunstância de hoje. Vocês pensam que eu estou aqui pregando, que eu não tenho aflição? Vocês pensam que eu não tenho luta interior? Vocês pensam que eu não passo dor? Eu quero permanecer, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho algo sobrenatural de Deus na minha vida. Glória a Deus. Não olha para essa circunstância desse mundo que nós estamos vivendo. Não olha. Olha para o autor e consumador da sua fé. Porque a resposta vem da boca dele. Aleluia. Glória a Deus. Sim, O poder vem dele. A unção vem dele. A provisão vem dele. A cura vem dele. A libertação vem dele. Tudo é dele. E por ele são todas as coisas. O evangelho é simples. O evangelho é muito simples. E eu quero provar para vocês o quanto que Deus amava Moisés. Assim como ele ama você e eu. Aqui no capítulo 4, 16 fala assim: ele falará. Isso é Deus falando para Moisés. Que Arão, ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. A condição de Moisés ali, ele estava como Deus. Como Deus. Está falando aqui, ó. E tu lhe serás por Deus. Como se diz? Com a autoridade de Deus. Com o poder de Deus. E para fechar essa palavra, uma das coisas que mais me chama a atenção nessas passagens aqui é que aquele povo tinha saído ali do Egito, estava diante do Mar Vermelho. Irmãos, é uma extensão muito grande. Depois você lê lá em Êxodo 14, que você vai ver como é que é essa história. Um vento muito forte do Oriente começou a soprar. Soprar. A noite inteira, a Bíblia diz que a noite toda. E o mar foi abrindo. Mas antes disso, aquele povo estava aflito. Estava diante do mar. Estava aflito. Eles falaram: será que lá no Egito não tinha sepultura para nós? Para nós vir aqui para morrer diante de Faraó? O que, Moisés, que você nos trouxe aqui? Ó, o exército poderoso. Carros, cavalos e cavaleiros. Tudo com espada. Qual a espada que o povo de Moisés, de Israel tinha? Eles tremeram nas bases. Eles começaram a chorar, a clamar, a suplicar. E Deus falou com Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Você lembra quando eu preguei aqui, comecei a pregar, falei da vara? Que ela tornou uma cobra? É aquela mesma vara, não mudou não, é a mesma, o cajado é o mesmo. O que você tem? Qual o cajado que Deus pôs na sua mão? Qual cajado que Deus vai pôr na mão? Usa o teu cajado. Amém. Usa o teu Glória a cajado. Deus. Fala, Deus. Viu? Aleluia, Jesus. Usa o seu cajado que Deus colocou na sua mão. Usa o Glória a cajado. Deus. Aleluia. O cajado. Glória ao Pai. Usa o cajado. Glória a Deus. Usa o Aleluia. cajado que Deus Glória colocou a na sua mão. Deus. Usa o cajado. Usa Usa o Deus. cajado. Fala. Usa o Glória a cajado. Deus.
Deus. Usa o cajado. Glória Usa o a Deus. cajado Aleluia. que Deus colocou na sua Aleluia. mão. Fala, Deus. Toca no mar. E o Aleluia. mar abriu. Fala, Deus. Irmão, não está dependendo de Deus. Está dependendo de você. Aleluia. É, velho. A Bíblia disse, simbolizando o mar aberto, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. E você está com um cajado na mão. Toca o cajado. O que Deus te deu? Nossa vara aí, irmão. Pega a vara. Toca o cajado. Aleluia. Quem opera o milagre é ele. Mas às vezes ele está esperando, sabe o que é? Uma atitude minha e sua. Mas seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouve o que a palavra do Senhor diz nessa fonte. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço ricamente a oportunidade. Amém. Ó, Senhor.